Mais uma vez estamos juntos com a Escola do Amor Responde, só que trazendo um tema especial que sempre fazemos a respeito da família. E hoje nós vamos falar dos conflitos da nova família, os enteados. E você vai conhecer casos de pessoas que venceram, superaram tudo isso e hoje tem uma nova história para contar. Você pode participar a partir de agora pelo telefone 3573-3535 ou se você quiser, você pode enviar a sua pergunta para a escola do amor responde.com e participar aqui conosco de alguma forma, fazer essa programação. Eu tenho aqui a Bianca, que sempre está presente e sempre compartilhando com todos a experiência e ajudando também. Exatamente, vamos acrescentar um pouquinho hoje aqui, Márcia. E vamos falar sobre pais e filhos. No andamento do programa, nós vamos mostrar para você vários resultados daqueles que superaram através de uma palestra especial que nós realizamos. Tudo isso daqui a pouco. Veja agora a matéria tema do programa. Berenice, Carol e João. Uma família que hoje é só felicidade. Berenice, é sempre assim? Vocês sempre tomam café da manhã juntos? A gente toma café da manhã, depois nós conversamos um pouco sobre as coisas que vamos fazer durante o dia. Tem dias que nós saímos, fazemos caminhada no parque. Nessa mesa de café da manhã tem muito conselho logo cedo? Tem. Tem bastante. O João aconselha mais ou é mais a sua mãe? Os dois. Carol, sempre foi assim? Não. Eu fiquei casada durante 19 anos. Desse relacionamento eu tive 3 filhos. Meu esposo faleceu em 2001 e após 4 anos eu tive um relacionamento que não deu muito certo. Aí, depois de 5 anos, eu conheci o João. Eu conheci ela no estabelecimento onde ela era proprietária, né? Meus filhos não aceitaram no começo. Por conta dela ter sofrido no outro relacionamento, eu tinha como se fosse um trauma. Não queria que ela sofresse novamente. Então ela era como se fosse um cão de guarda. E quando ela começou a perceber que ele tinha interesse por mim, ela começou a ignorar. Ela simplesmente não falava, não passava as ligações dele, se ele queria falar comigo. A Carol vinha na frente me atender, né? A Carol tomava a frente e vinha, o que você quer, né? Eu pensava que não tinha ninguém para fazer ela feliz. Ela estava já percebendo que eu estava me aproximando com uma outra intenção. Não era só para comprar produto ou vender para ela. Eu falava para ela que ele não servia para ela, né? Que ele não combinava. Criticava ele, colocava um monte de defeito. Ela só lançava aquele olhar dela, já dava para perceber, não precisava falar, né? Mostrava que ele não era uma pessoa querida e eu pensava que com isso ele desistiria. No princípio eu resisti muito, não quis o relacionamento, mas depois eu fui vendo o interesse dele, a vontade de se casar mesmo, de formar uma nova família, de ter um lar feliz, e aí eu aceitei. Eu era separado, eu tinha 2 filhas também, tinha um ciúme de mim também até hoje. Tudo que ele podia fazer para agradar a Carol, ele fazia. Então eu falei para ele, eu quero me casar. Eu levei a certidão, os meus documentos para ele, para ver se ele tinha iniciativa. Daí a gente marcou o casamento, ela acho que queria alguma prova, né? Quando decidiram casar, foi meio que uma surpresa para mim. Eu falava para ela que eu tinha que tentar de novo. Decidiu que queria ficar com ele e manteve a posição dela. Um dia nós estávamos para sair, todo mundo junto em casa, e aí de repente ele vai no banheiro, né? Ela estava com a porta entreaberta, e aí ela fez uma cara feia para ele, ele falou assim, não, eu não quero mais ficar aqui nessa casa. Ela não precisou falar nada, ela só me olhou e eu já me senti lá embaixo, jogou lá para baixo, né? Aí eu saí, aí eu falei, eu vou embora agora. Eu falei, não, ela não merece isso, eu também tenho que fazer por onde, né? Eu tenho que tentar conviver com ela, eu tenho. Aí eu voltei atrás e tomei uma decisão. Aí comecei a cativar a Carol, fui conquistando a Carol pouco a pouco. Ele conversava, buscava saber dos meus assuntos para conversar comigo. Nós fomos criando esse relacionamento, né? De amor, de parceria. Quando eu vi que ele tratava a minha mãe bem e quando ele manteve, né, essa posição dele de tratar ela bem, de cuidar dela com carinho, me chamou a atenção. Foi aí que as coisas começaram a mudar para melhor, é lógico. Carol, o que o João significa na sua vida hoje? Hoje ele representa o meu pai. Tudo. Tudo.
E você, João, o que a Carol representa na sua vida? A minha filha é uma pessoa perfeita, né? Eu fico feliz pela conquista desse esposo maravilhoso e essa família que a gente tem muita amizade, compatibilidade. Hoje nós somos muito unidos. E aquela coisa que você tinha no coração? Passou, já acabou. Nós temos visto nos dias de hoje que isso é uma coisa muito comum a cada dia. E de repente você viveu ou está passando por isso e nós vamos ajudá-lo através dessa programação. Eu tenho aqui como convidado o Wagner e a Aline, que são casados, né? Quanto tempo de casado, Aline? 8 meses. Tá em lua de mel então, Wagner? E tá tudo indo bem? Tá tudo indo bem, graças a Deus. E tem aqui a Isabel. Isabel é a mãe da Aline. Eu sou a madrasta dela. Madrasta. Isso. Então, vamos aqui é meio que um quebra-cabeça. A Isabel é madrasta da Aline e a Aline também é madrasta de quem? Da filha do Wagner, Como ela chama? a Luísa. É uma confusão, hein? Vamos tentar desvendar aqui o mistério. Eu queria começar com você, Isabel, Sim. a respeito dos conflitos da nova família. Eu penso que você viveu isso, né? Uhum. Qual foi a maior dificuldade? O que você viu? O que você tem para compartilhar de experiência de nova família? Quando aconteceu comigo, que eu fui casar, eu já sabia que meu esposo tinha 3 filhos. Ele também já sabia que eu tinha um filho. Então a gente juntou, né? Os meus, seus, os nossos. Aí a gente casou. Então no começo foi assim complicado para mim, porque eu tinha um filho. De final de semana, de 15 em 15 dias, eu tinha 4 filhos praticamente, né? Dizendo. Porque a gente tinha que saber se desdobrar. Eu tinha uma nova vida para mim, era tudo muito novo. Eu tinha um marido para cuidar, eu tinha filhos que às vezes nem era da minha responsabilidade, que passou a ser da minha responsabilidade também, porque a partir do momento que eu quis me casar com ele, eu assumi a família que ele também tinha. Uhum. Então, não vou falar que foi fácil. Foi bem complicado no começo, até eu me adaptar. Aí até eu entender que era uma fase que eu tinha que me desdobrar muito para poder saber conversar com as crianças, saber me dar com eles, para eles se sentirem bem também lá em casa. Uhum. Porque às vezes tem essa dificuldade, né? De um filho não se dar com o outro. Graças a Deus, pelo menos o meu filho aceitou bem eles e eles também, porque eles eram mais ou menos da mesma idade. Não existia Então, nenhum tipo de conflito, assim, dentro desse sentido que nós estamos falando? Não, às vezes assim, alguma coisinha, tipo, talvez a Aline tenha para falar, né? Porque como ela morava na casa da mãe dela, então, meu pai casou novamente, ele tem um filho, será que vai dar mais atenção para ele do que para mim? Sendo que meu filho, a atenção que ele precisava na época era mais correção, né? Porque era menino. Agora, eu queria passar a bola para você, Aline. Eu penso que deve ser, não é um pouco estranho, você tem uma mãe e depois de um tempo você tem uma outra pessoa, uma outra mãe, digamos assim, totalmente diferente com aquela que você foi criada, acostumada. Qual é a sensação? O que passa na cabeça dos filhos que enfrentam isso de uma nova família? Então, Márcio, foi uma confusão. Eu tinha 10 anos de idade. Para assimilar tudo isso, foi muito complicado. Minha mãe casou de novo, então eu também tenho um padrasto. O meu pai casou de novo. Então, para eu entender isso, o que estava acontecendo, de repente eu morei 10 anos com os meus pais vivendo juntos, não felizes, mas vivendo juntos. E de repente, o meu pai saiu de casa, eu era super apegada a ele. E um pouco de tempo depois, outra pessoa assumiu o lugar do meu pai. Uma outra pessoa que eu não conhecia. Então, do meu padrasto, né, que eu morava com a minha mãe, no caso, eu não aceitei. Eu não queria, eu queria meu pai de volta. E minha mãe simplesmente falou, não é você que escolhe, sou eu. Então, a princípio, eu não gostava dele. Mas não por ele ser uma má pessoa. Ele era uma ótima pessoa, ele nem bronca me dava. Porque ele tinha muito cuidado com a gente, né? Ele também teve que aceitar os filhos da minha mãe, complicado, né? Não sei o que passou na cabeça dele, porque ele não tinha filho nenhum. Ele era solteiro e, de repente, assumiu uma família com 3 filhos. Então, eu não aceitava ele de começo. Com a Isabel, eles demoraram um pouco mais, né, para se casar. Mas o meu maior problema, assim, o conflito interno,
é que ela já tinha um filho e toda a atenção 24 horas que eu tinha do meu pai passou a ser do filho dela. Porque o meu pai eu via de 15 em 15 dias, né? Que foi estipulado pela lei a visita quinzenal. Então, foi um conflito, inclusive eu fiquei meio perturbada, assim, minha cabeça. Eu não conseguia entender, porque os meus amigos da escola, todo mundo tinha o pai e a mãe. E eu, de repente, tinha a mãe, a madrasta, o pai, o padrasto e o meio-irmão. Então, virou uma confusão. Eu imagino. É uma confusão até difícil de explicar, às vezes. Mas eu já vou voltar com você e com Wagner também. Eu gostaria de colocar para você entender o quanto que esses conflitos acabam influenciando a cabeça dos jovens de modo geral, dos filhos, às vezes de todo mundo, né? E você vai conhecer a história do Jonatas. Ele foi criado pela mãe e pelo padrasto, consumia drogas desde os 14 anos. E você vai entender nessa história o quanto que o exemplo dentro de casa faz toda a diferença, porque quando há já a divisão logo cedo, a pessoa se sente perdida, ela se sente sem direção. É como você falou, é um conflito muito grande e a pessoa acaba ficando vulnerável a esse mundo, ela acaba ficando vulnerável às drogas, ela fica vulnerável a outras coisas que ela acha que vai suprir aquele vazio, vai suprir aquele trauma, esse tipo de coisa. Preste atenção, você vai entender através desse resultado que o Jonas vai contar, porque hoje ele mudou. E se ele mudou, você também que está vivendo isso pode mudar. As famílias tentam encontrar explicações. O problema com família faz o adolescente sair de casa mesmo. Muitas vezes por conta de falta de estrutura familiar para mantê-lo dentro de condições normais e sadias e adequadas, psicologicamente, afetuosamente e economicamente também. A mãe do Jonatas não imaginava que o filho seria capaz de fugir de casa com apenas 16 anos de idade. No dia que o Jonatas saiu de casa, foi complicado. Naquele momento foi desesperador, sim. A rebeldia do Jonatas fugiu ao controle da família. A mãe era um empecilho para o estilo de vida que ele queria levar. E era para cá que ele vinha quando queria se reunir com os amigos para usar álcool e drogas. O que aconteceu para você fugir de casa? Eu briguei com meu padrasto. Eu tava usando drogas e zoando muito, assim. Eu tinha 14 anos quando eu experimentei drogas pela primeira vez. Um amigo meu me ofereceu o cigarro. Eu até pensei em não usar, mas eu fui lá e usei. A mãe do Jonatas se separou do pai quando ele tinha 4 anos de idade e ele foi criado pelo padrasto. Eu criei o Jonatas como meu filho desde os 6 anos de idade. E no começo eu me vi perdido, não sabia muito bem o que fazer. E vi meio que a minha própria história estava se repetindo nele, né? Porque eu passei a mesma situação igual a dele. Eu e a mãe dele, a gente brigava muito por causa do Jonatas, né? E ela se queixava muito porque eu não tinha muita compreensão. Tudo eu reclamava, tudo eu brigava. Eu acho que foi isso que gerou essa situação também, dele ter revolta e tal. No dia que o meu filho saiu de casa, quem foi atrás foi o meu esposo. Fui atrás dele e ele já tinha ido para a casa da avó dele. E depois o próprio Jonatas veio, a minha irmã trouxe ele e ele falou para mim, olha mãe, a partir de hoje eu não quero mais viver nessa casa e vou morar com esse pai biológico dele. Fiquei mais desesperada ainda. Falei, poxa, meu filho já está nessa situação. Aí vai morar com uma pessoa que está sem estrutura, não tem uma estrutura, não tem nada para passar para ele, o que vai ser? Foi uma fase que eu fui para o fundo do poço. Chegou um momento que eu pensei, eu preciso ajudar o meu filho e sozinha eu não consigo. E foi aí que eu decidi levá-lo a palestras de transformação total entre pais e filhos. Quando eu cheguei lá, o Renato falou algumas coisas que mudou o meu pensamento na hora. Eu pensei daquele dia em diante que nunca mais ia usar drogas. Desde o primeiro dia que a gente foi lá, já vi a mudança dele, já voltando de carro no caminho, ele já mudado, conversando mais. E então 2 semanas depois ele voltou para casa, totalmente mudado. A palestra foi tudo pra gente. Não só mudou o nosso relacionamento com
com Jonatas, como também o nosso relacionamento como casal. Hoje eu sou feliz com a minha mãe, com o meu padrasto, e eu tô bem com eles, não tô dando mais trabalho, eu respeito a minha mãe, respeito o meu padrasto, e não sinto mais falta de nada do que fazia antes. Então você viu a mudança que ele alcançou, mas houve conflitos dentro de casa e começou com o padrasto. Agora, você, Aline, esses conflitos interiores que você trazia no seu interior, fez você partir para a droga, para o mundo? Aconteceu o quê? Qual foi o fruto disso tudo? Então, como eu era adolescente, né, e adolescente não pensa antes de fazer, eu achei que me refugiar para o álcool e para o cigarro, principalmente, eu ia mudar a situação. Então eu comecei a utilizar, né, junto com os meus amigos, para refugiar, é um refúgio mesmo. Eu não quero lembrar que aconteceu isso na minha família, porque na minha cabeça a gente era feliz, mas não era, né? Meu pai e minha mãe não eram felizes. Eles se separaram, na verdade, quando eu tinha 2 anos de idade. Ficaram morando junto, esperando eu crescer para poder se separar de vez. Então eu me envolvi com isso, me envolvi com pessoas erradas. Eu dei muito problema para minha mãe, ao ponto da minha mãe falar, pelo amor de Deus, pedir ajuda para Isabel, pedir ajuda para o meu pai, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer com essa menina. E aí, né, foi passando o tempo e eu percebi que o álcool e que o cigarro não iam mudar a realidade. Eu comecei a perceber assim, se eu continuar nessa vida, eu vou destruir a minha saúde e os meus pais vão continuar casados com quem eles estão. Não ia mudar. Eu teria que aceitar. Eu não podia intervir nisso, até mesmo porque a minha mãe escolheu, né, o meu padrasto como marido e ela impôs isso pra mim porque ele tem que estar em primeiro lugar na vida dela, não os filhos. Então a gente não podia escolher isso. E a mesma coisa com meu pai. Ele tratava bem você? Padrasto? Nossa, demais. Ele me tratava muito bem. Eu não o tratava bem. Ele me tratava muito bem. Até para dar bronca, ele chamava minha mãe de canto e falava, ó, a Aline tá usando short assim, a Aline chegou com cheiro de álcool, ela tá assim, assim. E minha mãe que me dava bronca. Ele tinha todo o cuidado para conquistar a gente, né? Tanto a mim quanto os meus irmãos. Eu fui mais complicado, meus irmãos aceitaram tranquilamente. Eu foi o problema. Aí a gente vê, Bianca, que às vezes é mais fácil o padrasto aceitar a filha ou os filhos, de modo geral, do que os filhos aceitarem, né? É o que geralmente acontece, Márcio. Por quê? Porque ela sente que está sendo roubada. A pessoa que está recebendo o padrasto ou a madrasta na família, ela não entende assim, uma pessoa a mais na minha vida, uma pessoa a mais para cuidar de mim, não é verdade, Aline? Você não conseguia ver isso. Porque antes ela tinha só o pai e a mãe, agora ela tinha o pai, a mãe mais o padrasto, que era uma pessoa bacana. Então o adolescente ou a criança não consegue entender por esse lado, o lado da vantagem, ele só vê desvantagem. Ela dava problema para a senhora, dona Isabel? Para mim, ela não chegou a dar tanto problema, porque era mais os problemas assim de criança mesmo, discussão, briga, alguma coisa. Os problemas assim que a gente teve mais acentuado foi quando ela veio morar comigo, né? Que aí já ficou mais difícil, porque eu falei, caramba, agora vai vir morar comigo. Então, eu vou ter que... O problema ia estar ali 24 horas por dia. Então, eu ia ter que mudar a minha rotina. Vai corrigir, ela corrige, diz, é minha filha ou corrige... Meio assim, não é minha filha. Não dá para corrigir assim. Não dá para ser. Como é meu filho. Porque o meu filho, eu vou lá, eu falo do jeito que eu quero, né? É diferente. É diferente. Você tem que saber como você vai falar. E mesmo assim, às vezes você acaba escapando, falando alguma coisa que de repente chateou na hora, né? Mas depois você vai lá, pede desculpa. Você vai aprendendo. Muita coisa você aprende na convivência, não tem jeito. Não tem um manual, tipo, é assim que você vai tratar, porque ela cada não pessoa veio é uma com pessoa. Manual, não. Não. Nem eu vim com manual Nem pra você, ela. né? É, porque tanto a dificuldade que eu tive, ela também, porque ela estava numa casa diferente, não era a mãe dela. Que muda, não muda só a pessoa, muda o ambiente, muda os costumes, né? Muda muita coisa. Né? Muda bastante coisa. Quando eu fui morar com meu pai, eu já tinha passado a fase aborrecente, né? Que dei muito problema. Mais ou menos, ainda tinha muita coisa para mudar. Mas a minha mãe, que de repente passava a mão na minha cabeça, já não estava mais lá. O meu padrasto, que de repente, né, tinha muito cuidado, já não estava mais lá, os meus irmãos. Então, era outra realidade. Era conviver com o filho dela, que não era meu irmão de sangue, e conviver com ela também, porque eu via ela de 15 em 15 dias, e de repente eu a via todos os dias. Aí
conviver com a pessoa todo dia, aí é que você conhece a pessoa, né? Verdade. Então, a gente tinha conflitos, assim, discussões mesmo. Às vezes ela discordava de uma coisa que eu fazia, ou às vezes eu era preguiçosa e não ajudava ela em alguma coisa. E assim, eu podia ser preguiçosa com a minha mãe, porque ela simplesmente falava, deixa que eu faço. E com ela não, ela precisava da minha ajuda. Eu tava lá bagunçando, ela precisava da minha ajuda. Então, eram esses conflitos que a gente tinha, assim, quando eu fui morar, porque eu morei pouco tempo com ela, né? Agora, eu queria que você passasse o microfone. O Wagner, você teve um filho, um relacionamento que não deu certo. E quando você falou com a Aline sobre esse filho, no primeiro encontro, no segundo, não sei, como é que foi a reação dela? Não, ela já sabia que eu tinha uma filha e ela queria conhecer. Na verdade, ela ficava preocupada, né? E se ela não gostar de mim? E se ela não me aceitar? Porque foi o que você viveu, né? E só quem vive sabe, né? Então, e aí ela ficava com essa preocupação. Eu falei, não, ela vai gostar de você. Conheço a minha filha. Sei, embora ela era muito novinha, né? Quando a gente começou a namorar. Então, eu sabia que ela ia gostar da Aline. E foi exatamente isso. Não teve, assim, problemas, então, de adaptação? Não. Não? Ela tá dizendo que... Eu queria que você passasse para ela, assim, porque... Problemas, o senhor diz que... Em relação... Não. As duas, não. No interior tem. É difícil. É difícil a gente assimilar isso. De repente, assim, um casamento normal, homem e mulher, já é difícil, né, de adaptar. Imagina com uma criança de um outro relacionamento que não é minha. Porque se casar já com um filho, ainda que não é seu, assim, entre aspas, né? A maneira de dizer. É realmente uma coisa difícil. Eu já vou voltar com vocês. Tem uma matéria jornalística que fala da madrasta da Sofia, aquela garotinha que foi morta com 3 anos, né? E ela está sendo investigada. Vamos ver. O pai de Sofia passou os últimos dias numa das celas desta delegacia. A polícia pediu e a justiça decretou a prisão temporária dele. Ricardo Najar, de 23 anos, é o principal suspeito da morte da criança. Aqui na delegacia, Ricardo Najar ocupa uma cela pequena e está sozinho, isolado dos outros presos por causa da repercussão da morte da menina. Familiares vieram até aqui para trazer um colchonete e remédios controlados. Sofia tinha só 4 anos. Depois da separação, era a mãe quem morava com a criança. Nesses vídeos gravados quando ainda era um bebê, Ricardo Najar aparece brincando com a filha. A menina canta e chama pelo pai. Sofia morreu na última quarta-feira no apartamento do pai na Avenida Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Ricardo Najar contou para a polícia que deixou Sofia sozinha no quarto enquanto tomava banho. A criança teria colocado uma sacola plástica na cabeça. Quando saiu do banheiro, encontrou a filha morta perto da cama. Sofia estava deitada no chão com a barriga para cima, só de calcinha e camiseta. Mas durante a investigação, a polícia encontrou outras provas e algumas contradições. A polícia quer ouvir mais uma vez o pai de Sofia. São esperados também exames importantes. O toxicológico, que vai indicar se a criança foi sedada. O sexológico, que vai confirmar se houve mesmo abuso sexual. E aquele feito debaixo das unhas, para saber se Sofia lutou antes de morrer. Os resultados ficam prontos em menos de 20 dias. A namorada de Ricardo Najar, Isabela Marques, já prestou depoimento. A polícia quer descobrir o que eles conversaram por telefone naquela noite e se ela entrou no apartamento antes da chegada da perícia. Ricardo Najar foi preso durante o velório da filha. Desde então, manteve o silêncio. A mãe de Sofia, que estava separada havia 1 ano, ficou sabendo das suspeitas da polícia bem na hora de se despedir da menina. Pouco antes da morte de Sofia, ela teria discutido com o ex-marido. Ricardo Najar insistiu para passar a noite com a filha. Pois é, ainda tem esse lado, porque quando a madrasta não aceita a criança, ela realmente pode fazer o mal à criança. O padrasto também. Eu não estou dizendo aqui se ela fez ou não fez, está sendo investigado. E 4 anos, eu disse 3, mas 4 anos. Quer dizer, uma criança indefesa, mas que alguém, uma pessoa, né, suspeita-se da madrasta, não sabemos, teve
uma atitude maldosa. E aí está o grande perigo, porque aparentemente, quando numa família se começa um relacionamento entre o padrasto ou a madrasta com os filhos, a madrasta pode aceitar a princípio porque ela quer agradar, né, o seu companheiro. Ou o companheiro pode aceitar para agradar a companheira. Mas dentro dela, ela não aceita. E por ela não aceitar no seu interior, é possível, e os fatos têm provado isso, que existe assim maldade por parte de madrasta, de padrasto, por aí vai, né? E infelizmente a gente tem visto maldade do lado até de pais biológicos, como no caso da pedofilia, né, abuso sexual que existe hoje em dia. Então, assim, a maldade é algo que realmente está dominando o mundo, mas eu acho que na questão de padrasto e madrasta, como você falou, essa coisa interna de não aceitar é meio que transmitida, é uma mensagem subliminar, sabe? Porque, como no seu caso, para ele estava tudo bem. Ele disse, não teve conflito. Mas você sabe que internamente você teve seus conflitos. E isso acaba meio que transmitindo, né? Uma pessoa para outra. Exatamente. Inclusive, a idade da minha enteada é exatamente essa, 4 anos. Então, quando nós namorávamos, era uma coisa, né? Eu pensava, não, tudo bem, é só uma filha que eu vou ver de 15 em 15 dias. Depois que a gente casou, que aí eu tenho que recebê-la como... Eu tiro a Isabel como exemplo, né? Tenho que recebê-la de 15 em 15 dias. E aí é difícil, porque eu tive ciúme dela. Quando a gente se casou, eu tive ciúme. Ah, mas não é o mesmo amor? Não é, mas eu tive ciúme, maturidade. Porque a atenção que eu queria só pra mim, o meu marido estava dando pra uma filha que não é minha filha biológica. Quer dizer, de certa forma, dividir ali, né? Exatamente. Eu queria, assim, quando a gente casa, o erro da mulher é esse, é achar que vai ter a atenção 100% do marido o tempo todo. Então, quando a gente casou, eu achei que isso ia acontecer. Só que 15 dias depois, lá estava a filha dele. Que, claro, né? Eu gosto muito dela, faço o possível, eu não sou mãe. É como você colocou, era uma imaturidade. Exatamente. Né? E a gente vai aprendendo com o dia a dia e vai amadurecendo, sem sombra de dúvida. Com certeza. E também porque a gente dialogou muito, né? Querendo ou não, eu sou inexperiente, eu não sou mãe, então... Ele já é pai, já é mais experiente, ele sabe mais. Então, a gente teve que conversar, teve que entrar num consenso. É aquilo, quando eu entrei nesse relacionamento, eu sabia que ele tinha uma filha. Eu não posso simplesmente falar, se desfaz da sua filha e vamos viver nós dois. Isso não pode acontecer. Senão, eu não teria entrado nesse relacionamento. Então, pra mim, isso que aconteceu até com essa matéria, assim, é um absurdo. Porque por mais que eu sentisse ciúme dela, quando ela chegava na minha casa... Ela abre um sorriso e fala, oi, Aline, e me dá um abraço, e eu não consigo acreditar que alguém poderia fazer uma maldade dessa com uma criança de 4 anos. Agora, Isabel, quando você começou com essa nova família, você sentia também ciúme do seu marido? Não. Com os filhos? Não. Essa parte, graças a Deus, eu nunca... Você sempre foi cabeça nisso, né? Isso, a dificuldade que eu tive mesmo... Mas ela já era mais madura, né? Mais ou menos. Eu tinha meus 28, né? Meus 28. Já tinha um filho, já tinha uma bagagem. Já era mãe, né? Já era mãe. Mas teve a dificuldade de saber levar uma família maior. Porque, querendo ou não, eram mais crianças, cada um com uma cabeça. Então, tinha momentos que eu também, por exemplo, um final de semana, às vezes você não estava bem para receber, você tinha que estar bem para receber. Então, tudo isso você vai, sabe, você vai mudando. Na verdade, eu me deixei mudar. Eu pedia muito, assim, muita sabedoria, assim, para saber lidar com eles. Porque, querendo ou não, eu não queria passar a impressão para eles de que eu sou uma pessoa que não merecia estar com o pai deles. Eu queria que eles vissem em mim uma confiança de poder contar comigo também, sabe, para ajudar eles. E eles também se dar bem comigo, porque eu achava importante isso. A gente se dá bem. Porque, querendo ou não, se a gente não se desse bem, como que a gente ia ser feliz? Como é que a gente ia formar uma família feliz? E, então, graças a Deus, se demos bem. Na medida do possível, foi vendo os erros, a gente foi aprendendo. Isso aqui não tá legal, vamos mudar, vamos fazer assim. E agora, teve que ter muito diálogo. A Isabel também tem padrasto, né? Também tive um padrasto. Sério? Também vim com essa bagagem. Só que o meu eu descobri com 14 anos que ele não era o meu pai. Só porque eu já não me dava muito bem com ele, quando eu descobri eu fiquei até feliz. Sério? Mas assim, e ele era muito uma pessoa assim, falar dele é complicado, né? Pelo fato de ele não estar mais com a minha mãe e tudo.
E a criação que a gente teve não foi uma criação muito boa, bebia muito, briga dentro de casa. Mas você acha que foi a melhor opção sua mãe ter ocultado isso de você, que ele não era seu pai biológico, que ele era padrasto? Não, porque eu tive que saber da boca de outra pessoa, da família, e eu fiquei muito chateada com isso. Porque não falaram pra mim antes, né? E quando eu descobri assim, pra mim foi meio que um choque também. Porque eu descobri que a pessoa que se dizia que era meu pai estava muito próximo de mim e eu também não sabia. Entendi. Entendeu? Então aquilo pra mim foi um choque. Falei, nossa, fulano é meu pai, eu nem sabia, e ele nunca falou pra mim. E eu tenho meu padrasto, que eu pensei que era meu pai, e agora também não é mais. Sabe quando você se sente assim, meio perdida? Eu me senti muito perdida. Imagina uma adolescente de 14 anos descobrir tudo isso na flor da sua rebeldia. Então é onde eu debandei, acabei aprontando muita coisa. O interessante, desculpa, mas o interessante é que a reação é sempre essa, né? É explodir. Então aquela revolta que a pessoa tem, aquela falta de aceitação que ela tem da vida, da família que hoje ela tem, que é essa família, né, moderna. Então a pessoa sempre explode de alguma forma, ou é nas drogas, ou é na rebeldia, ou é nas más amizades, sempre de alguma forma. E o interessante que você veio de uma família onde você tinha um padrasto. Aí hoje você é madrasta e você viu os erros que ele cometeu. A pessoa aprende com os erros, ela diz, bom, hoje como eu sou madrasta, eu não vou cometer os mesmos erros que meu padrasto cometia. Tira-se experiência disso positiva ou não altera nada? No meu caso, não foi a mesma experiência, foi totalmente assim diferente, porque na minha casa quem pagava tudo, dava todo o suporte era a minha mãe. Então meu padrasto, eu meio que tive mágoa dele depois disso, então aí que eu fiquei com mágoa dele. Então já vi que você não aprendeu nada com ele. Com ele eu aprendi a perdoar. Tá. Já é uma boa coisa. Eu aprendi a perdoar, porque nessa rebeldia eu tive filho cedo, que foi esse meu filho que quando meu marido me conheceu. Então eu tive filho cedo, eu fui colocada para fora de casa, eu corri grávida para não apanhar. Eu passei por uma situação assim muito difícil. Mas hoje eu soube perdoar ele. Hoje eu consigo olhar para ele e conversar com ele, não como meu pai, mas como uma pessoa normal que merece atenção. Hoje eu sei fazer isso, mas antes não. Antes eu queria ver qualquer um na minha frente, menos ele, pelo fato disso. Eu já vou fazer a mesma pergunta para você, porque você tem madrasta, não é isso? E é uma madrasta. Vamos saber o que você aprendeu nisso, mas eu quero colocar antes uma matéria que mostra esse trabalho que nós realizamos, essa palestra especial, onde tantas famílias têm sido ajudadas. A família é o nosso bem mais precioso. Por isso, temos que cuidar dela com muito carinho e zelo. E só aqui na palestra Transformação Total de Pais e Filhos que podemos aprender como lidar com as dificuldades do dia a dia. Muitos encontraram na palestra o conselho que tanto procuravam. Preste atenção na história da Renata e do Ronaldo. Eles têm 2 filhos, um de 19 e outro de 21. E tinham muitas dificuldades no relacionamento familiar. Eu fui mãe na adolescência, então eu tinha dificuldade de lidar com ele nesse momento de transformação realmente de criança, né, para o jovem e agora daqui a pouco quase para o adulto. Então era bem difícil, bem difícil. A gente tinha muitas brigas, discussões, assim, eu não entendia o que ele pensava, entendeu? Os dois começaram a frequentar a palestra Transformação Total de Pais e Filhos no começo do ano. E os conselhos ajudaram muito. A gente começa a ver um outro lado, né? O conselho, na verdade, é que a gente tem que se colocar um pouco do lado de lá, né? De como eles podiam estar pensando, né? E não só o que a gente pensa, não só os nossos pensamentos, que são completamente diferentes. Mas quando a gente se coloca um pouquinho do lado de lá, você tem essa... Você fala, peraí, mas quando eu tinha essa idade, realmente era um pouco diferente, mas tem a ver, né, com o que com o que ele está pensando agora. Então eu posso ceder um pouquinho. Hoje a vida dos 4 tomou outro rumo. A gente vive bem, né? Muito bem. Muito bem, não tenho o que reclamar. Hoje, olha, está
muito bom, assim, a gente conversa muito, ele conta muita coisa pra mim, porque por esse homem, né, geralmente eles não conversam muito com a mãe, né, mas ele me conta muita coisa do relacionamento dele com a namorada, enfim, dos amigos. Então, assim, eu me tornei amiga dele. Antes eu era uma mãe, na verdade, né? Só mãe. E hoje eu sou mãe e amiga. Elaine também tinha muitas dificuldades com o filho adolescente. O jovem se envolveu com más companhias e, recentemente, a mãe descobriu que ele era usuário de drogas. Com 13 anos ele começou a chegar vermelho, me respondendo. Então a minha irmã começou a falar sobre drogas, porque eu tenho um sobrinho também que já usa drogas. Então eu sentei com ele, conversei, ele me disse que era verdade, que era maconha, e o meu mundo quase caiu. Desesperada e sem saber como ajudar, Elaine decidiu frequentar as palestras. Este já é o 4º domingo e ela está colocando tudo em prática. Ter paciência, ter calma e que tudo vai dar certo. E as diferenças começaram a aparecer. Ele já está vindo comigo e estou buscando. Desde os 11 anos de idade, Diego também conviveu com as drogas. Tinha muitos problemas em casa, chegava em casa drogado e quebrando as coisas dentro de casa. Minha mãe, né, tinha medo de mim. Quando olhava para mim, ela tinha medo de mim. Ela até chegou a me perguntar várias vezes se eu estava querendo bater nela, né? Então chegou uma situação muito ruim que eu me encontrei no fundo do poço. Já chegou momentos de eu trabalhar, ter um salário bom, mas num dia gastar R$1.000 usando drogas, né? A noite inteira usando droga. Quer dizer, já chegou a ponto de humilhação mesmo, de ter que ter relacionamento homossexual, né, com homossexual para ter dinheiro ali, para adquirir dinheiro, para estar usando, para estar fumando, para estar cheirando cocaína. Hoje o vício ficou para trás. O relacionamento com a mãe só melhorou. E agora Diego não perde um domingo. Participando das palestras, eu já me identifiquei ali com aquela palavra e reconheci os problemas que eu estava enfrentando. Então, diretamente, eu já vi que eu estava andando num caminho totalmente errado, né? Que não ia me favorecer, porque não me favoreceu. Assim é também com a Larissa. A jovem foi viciada por 5 anos e o relacionamento familiar não era dos melhores. Eu não conversava com os meus pais, não tinha relacionamento com eles, vivia fechado, trancada num quarto, sempre tentando suicídio, tomando vários tipos de remédios. Faz 1 ano que a garota frequenta as palestras. Sou feliz, tenho paz, somos felizes. Faça igual estas pessoas. Venha ver a transformação acontecer na sua vida. Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. A entrada é franca. Eu quero fazer um convite para os pais, os filhos, para toda a família. Nesse domingo, nós estaremos às 18 horas determinando que aquilo que você precisa para dentro do seu lar venha acontecer. As brigas, os conflitos, a falta de paz que existe aí. Você é aquela pessoa que faz de tudo para ficar bem dentro da sua casa, mas todo o seu esforço tem sido em vão. Então nós vamos dar a você a direção, nós vamos fazer a intercessão, nós vamos ajudar. Aquilo que você não está conseguindo sozinho, por si só, você vai conseguir usando uma arma fortíssima que você tem, e essa arma eu vou revelar, nós nesse trabalho vamos revelar às 18 horas nesse domingo aqui na Celso Garcia, no número 605. Eu vou colocar a história do Jonas. Ele usava drogas, chegou até a roubar os pais por causa dos vícios. Ele ficou liberto, participando e buscando ajuda, a direção, a orientação. Ele mudou de vida. E a mesma atitude que ele teve de vir até nós e buscar ajuda e venceu, é o que você tem que fazer. Não adianta você ficar apenas assistindo, acompanhando os resultados. Você diz, olha, eu tenho uma vontade imensa de participar, mas só fica na vontade mesmo, não sai disso. Isso não muda a sua vida, isso não resolve nada. Se você quer vencer, se você quer se libertar, se você quer resolver os conflitos dentro de casa, siga o exemplo das pessoas que nós temos mostrado aqui.
Siga o exemplo do Jonas, que você vai ver agora. O enteado já dá um pouco de trabalho há um bom tempo. Desde pequeno, perdeu o pai, enfim. Minha esposa atual ficou viúva e ele sempre foi revoltado por a perda do pai. Tem uns 9 anos que a gente está junto, eu sempre brigando com ele, fazendo o papel de pai e dando o melhor possível para ele. Por volta dos 13 para 14 anos, o Jonas teve contato às drogas e de lá para cá, assim, a nossa vida virou um caos, né? Tentamos de todos os jeitos, fomos em psiquiatra, em psicólogos, enfim. Tudo que foi possível fazer por ele, a gente tentou fazer. Todo final de semana eu saía, eles queriam viajar, eu deixava de viajar junto com eles para eu poder sair sozinho. Aí eu saía, na segunda-feira eles voltavam de viagem. Era onde já estava o efeito pós a droga. Então qualquer coisinha que falavam para mim, para onde você foi? Eu falava, não vou falar para onde eu fui. Aí, assim, qualquer coisinha que eles falavam para mim era motivo de eu discutir com eles. Qualquer confusãozinha que desse, eu já me exaltava, já brigava, já ia para cima. Muitas vezes tive traficantes na porta de casa cobrando as dívidas que ele tinha. Muitas vezes fui parar várias vezes na favela para resgatar celulares, enfim. Tudo que ele havia pego em casa. Uma vez chegou a pegar dinheiro de casa, uma quantia grande que a gente tinha para limpar o nome, e foi e gastou tudo com os colegas, né? Em drogas, enfim. Nossa vida virou um caos. Nunca sentamos para conversar. Ele nunca foi de deixar sentar e conversar com ele. Sempre foi ignorante e estúpido. Ele sempre pedia para trazer e a gente nunca havia trazido ele. Nós trouxemos ele para cá. Foi onde ele ouviu a sua palestra e começou a mudar. Parou de usar as drogas, está mais carinhoso, está junto da gente, está correndo junto com a gente no trabalho, está ajudando, está conseguindo ter diálogo, entendeu? A gente se afastou das más amizades. Hoje em dia eu consigo dialogar com a minha mãe, consigo dialogar com o meu padrasto. Minha vida mudou totalmente. Eu tenho de volta o meu enteado que eu sempre busquei. E você vai ter de volta também. Liberto, transformado, seja quem for da sua casa, da sua família. Se quiser participar nesse domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Nós temos 10 horas da manhã, tá? A grande concentração de fé e milagres, e às 18 horas, essa oração especial pela família, a intercessão dos pais e filhos, e aonde também nós estaremos fazendo um trabalho para a libertação do viciado. É o tratamento da cura para as pessoas viciadas. Celso Garcia, no Brás, em São Paulo. E você não vai pagar nem um centavo sequer. Eu quero voltar com os meus convidados aqui. Eu queria perguntar a você, Aline, hoje madrasta, o que você aprendeu com a Isabel, que é a sua madrasta? Na verdade, eu aprendi com ela assim, eu tinha que conquistar a filha do meu marido. Porque se a gente fosse rival, não ia dar certo o nosso casamento. Querendo ou não, ela estava na vida dele primeiro do que eu. Então eu precisava conquistá-la, eu precisava ser amiga dela. Tudo bem que ela era pequenininha, é muito mais fácil, mas e se ela não gostasse de mim? E se a gente vivesse em pé de guerra o tempo todo? Então foi isso que a Isabel fez comigo. Ao invés de competir a atenção do meu pai, ela me conquistou. Hoje, por incrível que pareça, eu converso muito mais com ela do que com meu próprio pai. Sério? Sim, nós somos muito amigas. E então, eu aprendi isso com ela, aprendi a ser paciente. Às vezes, eu tô tão impaciente, mas eu converso, eu falo com meu marido e falo, meu Deus, me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa, porque a Luísa não tem culpa. Ela não tem culpa dos meus problemas, do meu estresse. Quando ela chegar aqui, ela tem que ser bem recebida. A gente entrou nesse consenso. Quando ela chegar aqui, ela tem que se sentir em família. Mesmo que eu não seja a mãe dela, ela me chama pelo nome. Então, quando ela chega em casa, ela tem que ver a família, mesmo não sendo a família tradicional. Você, Wagner, também tem um padrasto, é isso? Tenho um padrasto. E como é que foi a convivência? Houve conflitos? Qual a experiência que você tem para compartilhar? Houve conflitos, sim. Meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade. E aí ele casou com a minha mãe. E eu fiquei um ano morando com a minha mãe.
Com meu pai. Primeiro, no primeiro ano do divórcio deles, eu morei 1 ano com meu pai. Aí aconteceu alguns problemas e eu fui morar com eles dois. Então era totalmente diferente. Era uma outra educação, até porque ele já tem filhos, os filhos já eram casados. Então eu fui morar com ele na pré-adolescência, tive muito conflito, porque era uma outra educação. Meu pai era um pai ausente, ele não, ele já era uma pessoa mais presente, ele sempre pensou na família, em constituir a família, sempre falava, a gente tinha reunião de família em casa, coisa que é muito difícil, falar para os meus amigos na escola, eles achavam até engraçado, mas existia isso. Então, teve um episódio que aconteceu, acho que um dos maiores causadores de conflito, a raiz, foi uma vez o meu pai, uma das visitas do meu pai pediu para que eu ligasse para o meu padrasto, né, que ele não gostava do meu padrasto. Ele pediu para que eu ligasse para ele, xingasse ele pelo telefone e tal. E eu não falei, não vou fazer isso. Meu pai falou, se você não fizer, eu vou bater em você. E eu fiquei com medo, então eu fiz. Aí o que aconteceu? Meu padrasto guardou aquilo. Depois disso ele mudou completamente comigo. Ele pegava muito no meu pé. Eu tenho uma irmã também, então ele pegava muito mais no meu pé do que no pé da minha irmã. Passou a marcar você. Começou a marcar. E minha mãe não entendia por quê. Passou-se os anos e ele começou a me tratar mal. Eu lembro que teve um café da manhã, inclusive, que a gente estava tomando junto. Era eu, ele e minha irmã. Minha mãe não estava porque ela estava no trabalho. E aí ele me deu uma bronca, eu respondi. Ele jogou café assim no meu rosto. E aquilo me marcou. Assim, eu falei, fiz nada. Não falei nada demais para ele, não tinha falado nada demais para ele. Então ele ficou me marcando sempre. Ele viajava com a minha mãe e com a minha irmã, me deixava em casa. E minha mãe não sabia o que fazer. E isso durou quanto tempo? Durou até os 16 anos. Aí, até os 16. Depois, aos 18, eu fui morar sozinho. Eu morei sozinho. Aí você conseguiu reatar esse relacionamento com ele? Sim. Aí eu consegui. Eu lembro que eu comecei a mudar. Eu falei, eu não sabia qual era o problema. Aí eu descobri, a minha mãe descobriu. Minha mãe perguntou para ele, por que você trata ele assim? O que acontece para você tratar ele desse jeito? Ele nunca te fez nada. E, claro, isso ocasionou outras coisas. Eu comecei a beber, comecei a fumar, porque eu ficava chateado, revoltado, era um escape, que nem a Aline falou. Era um escape, era o meu escape também. Comecei a me envolver com pessoas que não deveria. Então minha mãe começou a ficar preocupada. Aí ela perguntou, ele falou que era por causa disso, uma coisa que eu não tive culpa, que eu fiz por medo, né? E aí, o que eu fiz? Eu descobri que minha mãe me contou que foi por causa disso. Aí eu lembro que teve um Dia dos Pais. Eu liguei pra minha mãe e falei, posso ir na sua casa no domingo de manhã? Aí, pode. Fui lá, falei com ele, dei um abraço nele, ele até se emocionou. Ele não esperava aquilo de mim. Eu percebi que eu tinha que mudar. Se alguém tinha que mudar, se ele não queria mudar, então eu comecei a fazer a minha parte. Falei, então, se ele me ensinou o significado da família, então eu vou fazer isso. Então eu fui lá, pedi desculpa para ele, falei que não tive culpa. E ele aceitou isso. Hoje a gente se dá muito bem, ele é um empresário, né? Muitas das vezes ele pede a minha ajuda para poder... Pede minha ajuda na empresa, da minha esposa. Ele sempre conta com a gente. Então, hoje a gente consegue se dar muito bem. Eu tenho ele como meu pai, ele me ensinou muita coisa. Legal. Ele cuidou, realmente, quando ele me dava bronca, assim, sabia que era pro meu bem. Hoje eu entendo que era pro meu bem, antes não. Mas hoje eu entendo que era pro meu crescimento, para eu amadurecer, né? Então, a gente Você teve a fase difícil, mas hoje superado, vive bem, sim, tem um bom relacionamento, né? Hoje a gente tem um bom relacionamento. Agora, você falou uma coisa interessante. No início, ele começou a fazer o papel que o seu pai não fazia. Sim. Então, tem um outro lado também, que a madrasta ou o padrasto, ele pode realmente tomar o lugar do pai e da mãe, né? Sim. Porque ele se posiciona de forma que a falta que existia naquela família deixa de existir. A senhora, que é uma madrasta, eu penso que a senhora lutou para ser a melhor possível, ou não?
Sim, eu me esforcei até o último momento, inclusive no dia do casamento dela. Acho que eu chorava mais do que a mãe dela, porque eu me senti realizada, tipo, tarefa cumprida. Quando ela veio na minha casa, eu via ela como uma pessoa que precisava de ajuda também. Eu consegui cumprir o meu papel. Pouco, bom ou mal, eu consegui passar para ela alguma coisa que vai ficar marcado na vida dela, porque eu não vim para ser a mãe dela, na verdade. Eu queria ser uma amiga dela, que ela contasse comigo nas horas que ela precisasse também, para que eu não ficasse aquela coisa chata. Pô, você já tem minha mãe. Inclusive, teve episódios também que ela percebeu isso, que eu não era a mãe dela, mas que eu estava ali para poder ajudar ela também. Mas, isso que é interessante, né? É a pessoa que está chegando aprender a gostar dos filhos. Porque geralmente a pessoa pensa assim, eu amo ele, eu amo ela e isso basta. Os filhos a gente vai resolvendo. Não, eu tenho que estar preparada para amar os filhos dessa pessoa também. Né? Amar como pessoa. Exato. A partir do momento que você se casou com o pai da Aline, ela passou a ser a sua filha. Sim, não é verdade? Direto ou indiretamente, quando ela vinha para minha casa, era como se ela fosse a minha filha, porque eu tinha que tratar ela como eu tratava os meus filhos também. Procurava orientar, educar. Se não tivesse nenhum interesse, eu podia dizer, a mãe dela que se vire, o pai dela que se vire. Mas não, a gente sempre procurou estar ajudando, sempre procurou estar dando uma palavra, ensinando na maneira do possível, né? Como que ela poderia estar contando com a gente, mas... É isso, se não tiver um sentimento e a pessoa se deixar também mudar, se deixar gostar, aí também não tem como, né? Eu quero aproveitar e mostrar para você a história da Ivanei e da sua filha Jaqueline. Os pais não eram presentes e a filha vivia em festas, mas hoje houve a mudança, para você entender que é possível também mudar a sua casa, a sua família. Ivanei tinha uma vida bem difícil. Ela e o marido eram viciados em bebidas e drogas. Por causa dos vícios, o relacionamento com os filhos ia de mal a pior. Vícios de bebida, cigarro, e também comecei a fazer a mesma coisa que meu marido fazia. Saía na sexta e voltava no domingo. Eu com vícios, também conheci a cocaína durante 9 meses. E nisso, enquanto que eu estou nessa vida destruída lá fora, eu não consegui enxergar eles. A dependência fez com que os dois perdessem o respeito pelos pais. Ela ficava viajando e eu ia para minhas baladas, para beber com os amigos, então para mim era bom. Só que todas as vezes que nós tentávamos conversar, não dava certo. Ela era rebelde, nervosa. No dia que a gente falava, Jaqueline, você não vai sair. Ela falava, me atacava. Vinha com agressões, queria até pegar faca, falava, não, eu vou sair, porque é o modo dela dizer que ela estava feliz lá na rua e dentro de casa não estava. E meu filho com depressão, e eu não via também isso, faltando nas aulas, e chegou o ponto dele ficar sozinho. Quando eu olhei para ele, eu vi ele estava magro, triste. Na época, Ivanei tentava salvar o casamento de 19 anos. Tinha até traições. Prostituição na parte dele. Aí eu vi que não tinha jeito, eu também comecei a praticar, fazer a mesma coisa que ele fazia. O momento que eu vi que eu precisava de ajuda foi quando meu pai, na mesa do almoço, nós estávamos almoçando junto, minha mãe não estava, nem meu irmão, e meu pai falou assim, eu acho que eu vou matar a sua mãe, depois eu vou me matar. Quando eu comecei a fazer o mesmo que ele fazia, ele não aceitou, então eu estava em risco de morte. Diante da situação, a mãe procurou ajuda nas palestras Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane. Aí acompanhando, ouvindo, foi onde que eu tomei a decisão de falar, chega, basta, porque eu não estava aguentando mais. Eu comecei a ver uma mudança nela e aí eu quis vir conhecer. E conhecendo a palestra, eu fui mudando. Não foi só eu que entendi que tinha que ter uma mudança, foi todo mundo. Em geral. E há 9 meses, as coisas mudaram. É difícil no começo, mas a gente conseguiu. Hoje, a Jaqueline trabalha numa empresa boa. O Rodrigo está fazendo curso. O pai dele já vai dar um salão para ele no começo do ano agora. E eu também estou indo junto com ele, né, para acompanhar. Tá muito bem. Não tenho só uma mãe, tenho uma amiga. Eu sei que eu posso contar com ela, ela está presente. Hoje o que eu tenho, né? Paz, alegria. O casamento. Ele tem paciência, ele não, mesmo se eu estiver errada, ele fica calmo, espera a hora certa para poder conversar.
não temos mais vícios, não tem quero prejudicial, né, na nossa família. E assim, é a confiança de saber que o meu marido vem para casa. De saber que tal hora, se não chegou tarde, ele, olha, estou com cliente, mas já estou chegando. Eu tenho a certeza que é isso mesmo que está acontecendo. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Ele saía mais ou menos, eram umas 18 horas, me aparecia no outro dia. E eu ficava muito preocupada com ele. E agora, graças a Deus, ele está mais em casa. Hoje ele mesmo quis vir. Tudo vai mudar, né? Desde que eu comecei a participar, eu sinto que mudou, que ele está mudando. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Nesse domingo, então, você tem a oportunidade de participar e mudar a história da sua vida. Eu quero agradecer o Wagner, obrigado por você ter vindo, a Aline, a Dona Isabel, de compartilhar com a gente aqui as experiências de vocês, a Bianca também, que está sempre fazendo conosco o programa. E eu quero fazer um convite aqui, até colocar para todos. Nós estamos nos preparando para a grande estreia do filme Os 10 Mandamentos no cinema, que estreia nesse mês de janeiro e você não pode perder. Eu já corri, já adiantei o meu ingresso, você deve adiantar o seu com a sua família, porque esse filme nada mais é do que a palavra de Deus ali explicada em fatos, explicada em imagens, explicada em resultados. E vai ser uma semente no coração de cada pessoa que você levar ao cinema como convidado. Nesse mês de janeiro, a estreia do filme Os 10 Mandamentos. Os filmes têm o poder de despertar emoções. Mas todas elas, na verdade, não trazem benefícios nenhum. Proporcionam apenas sentimentos passageiros que não agregam valores em sua vida. Prepare-se. Agora, em janeiro, um filme que mudará a sua vida. A história do povo escravizado. São apenas bebês. São vermes. Vermes hebreus. Que por meio da fé alcançou a liberdade. Chegou a hora de irmos em busca da nossa liberdade! Uma mega produção da teledramaturgia. Agora nas telas dos cinemas. Vamos massacrar. A mobilização já começou. De norte a sul do país, filas se formam nos cinemas. Somente na pré-venda, em todo o Brasil, milhares de ingressos foram vendidos. Um filme que marcará a sua vida. Viemos enfrentar a fila para garantir o nosso ingresso. Venho correndo antes que o medo de acabar. A obra é maravilhosa, é singular. Esse filme vai ser um marco na vida de muitas pessoas. Que emoção que não vai ser. Dia 28 de janeiro, em todos os cinemas do Brasil. Nos melhores cinemas do Brasil. Não perca! E assim chegamos ao final de mais um programa. Um abraço forte a todos e até o nosso próximo encontro. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.